quadro Que a Bíblia Diz, o irmão Gilberto ele pergunta: qual é o significado da parábola? A parte do rico e Lázaro foi um fato ou foi uma parábola? Nós encontramos esta narrativa bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. Então, nosso irmão primeiramente pergunta se essa história narrada pelo Senhor Jesus é uma narrativa ou é uma parábola, porque algumas Bíblias trazem como título Parábola do Rico e do Lázaro. E algumas seitas, aproveitando este título, que é colocado em algumas Bíblias, em algumas traduções, dizem que este fato que ocorreu aqui, essa história não é verdadeira, é uma parábola. Portanto, eles que não creem numa vida após a morte, acreditam no sono da alma, como aceita Adventismo do sétimo dia, e as testemunhas de Jeová que não acreditam no inferno, eles então menosprezam esta narrativa de Jesus, dizendo: isto aí é uma parábola, não é um fato verdadeiro, não serve como prova de uma vida após a morte e de um sofrimento eterno. Bom, o que nós temos a dizer? Primeiro, nós entendemos que esta história é uma narrativa e não é uma parábola. Por quê? Primeiro, esta história, a história aqui em Lucas 16, a partir do versículo 19, nunca é chamada de parábola. A história, em outras histórias aqui narrada por Lucas, ele enfatiza que é uma parábola. Por exemplo, a história do semeador e a semente, em Lucas 8 e 41, narrada também pelo próprio Lucas, ele diz aqui claramente no versículo 41, Lucas 8 e 41, que trata-se de uma parábola. E então, nós também encontramos, quando ele fala sobre o próspero fazendeiro, lá em Lucas capítulo 12, versículo 16, Lucas 12 e versículo 16, e propôs-lhe uma parábola, dizendo, então ele enfatiza que é uma parábola. E lá em Lucas capítulo 8 e versículo 4, também ele enfatiza que é uma parábola. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhe por parábola, no caso do semeador e da semente. Quando ele narra também a história da figueira estéril, em Lucas 13 e versículo 6, ele enfatiza também que é uma parábola. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira. Ainda também em Lucas capítulo 14, versículo 7, ele também fala sobre outra parábola. E disse-lhe aos convidados uma parábola, reparando como encolhiam os primeiros assentos, dizendo. Então, sobre a festa de casamento. E quando ele está agora contando essa história de Lucas 16, ele não diz que é uma parábola. Então, isto aqui não é uma parábola, é uma narrativa bíblica, porque o evangelista, sempre que ele ia escrever, falar uma parábola, narrar, ele enfatizava que era uma parábola.
Uma outra razão porque não é uma parábola e é uma narrativa. A história usa nome real de uma pessoa. No caso aqui, Lázaro. Ele é mencionado o nome de uma pessoa, Lázaro. E isto diferencia de parábolas comuns. Porque nas parábolas, os personagens não são nomeados. E aqui nesta narrativa é nomeado o nome de uma pessoa, Lázaro. E uma outra razão porque não é uma parábola, porque uma parábola é uma apresentação de uma verdade espiritual usando uma ilustração terrena. E esta história aqui do rico e do Lázaro apresenta verdades espirituais diretamente, sem metáforas terrenas. Então o cenário aqui, qual é? Não é um cenário terrestre. O cenário aqui é a vida após a morte, ao contrário das parábolas que se manifestam em contextos terrestres. Portanto, é uma narrativa bíblica, um fato que realmente aconteceu e que o Senhor Jesus está nos ensinando grandes verdades espirituais sobre a vida após a morte. Ainda vemos nesse verso 19, quando o Senhor Jesus inicia essa narrativa, ele diz: havia ou não havia? Será que Cristo é mentiroso? Então é uma história literal sobre dois mendigos. Por que dois mendigos? Só tinha um mendigo na história, na narrativa. Um mendigo nesta vida e outro mendigo, que foi o rico, na outra vida. Então mostra claramente as condições das almas entre a morte e a ressurreição. Muitos fazem também uma interpretação desse texto, fazendo representar os judeus e os gentios. Mas o principal propósito de falar dos judeus e dos gentios é acobertar a realidade do inferno e da punição eterna, ou a realidade de um inferno temporário e do tormento. Podemos ver na experiência real desses dois homens que Jesus Cristo estava declarando em termos claros e evidentes a realidade, primeiro, da imortalidade da alma, a consciência da alma depois de deixar o corpo, o fato de existirem lugares diferentes para os justos e os ímpios no período entre a morte e a ressurreição do corpo, e a verdade do tormento dos ímpios e do gozo para os justos. Então esse texto nos mostra grandes realidades. Uma outra coisa, pastor, ainda que fosse uma parábola, que não é uma parábola, ainda que fosse uma parábola bíblica é uma apresentação de uma verdade espiritual, usando uma ilustração terrena. Ainda se fosse uma parábola, que não teria nenhum problema. Por quê? O que estaria ensinando aqui é uma verdade bíblica, conforme o pastor mencionou. A imortalidade da alma e uma vida consciente após a morte. Então, esta seita adventismo do sétimo dia, chamada de Igreja Adventista do sétimo dia, que não crê na existência de uma vida consciente após a morte, que não gosta desse texto aqui. Se eles pudessem, eles arrancavam da Bíblia esta passagem. Você quer constranger um adventista?
Mostre para ele Lucas capítulo 16, 19 a 31. Ah, isto é uma parábola. Este fato não aconteceu, não podemos levar ao pé da letra. Este tal de Lázaro aí não foi para um lugar de paz, de tranquilidade. O rico não foi para um lugar de sofrimento. Ainda que fosse uma parábola, Jesus jamais iria utilizar uma história para contar algo que não fosse verdadeiro. Qualquer pessoa que lê isto aqui entende que Jesus está dizendo que este homem rico foi para um lugar de tormento. Veja o versículo 28. Ele dizendo: pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, o versículo 24. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25. Disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente mal. E agora, disse o Senhor Jesus, disse Abraão, este é consolado e tu atormentado. Está dizendo aqui que após a morte existe uma vida consciente. Um lugar onde as pessoas são consoladas e um lugar onde as pessoas são atormentadas. Portanto, meu irmão, algumas traduções já alteraram este título, que esse título aqui não pertence ao original. São os editores que colocam. Então, você faz um tracinho na sua Bíblia aí, que está escrito parábola, e coloca narrativa do rico e do Lázaro. E enfatizando que mesmo que fosse uma parábola, não há nenhum problema. Existe uma vida após a morte. Ainda tem muitos comentários que poderiam ser feitos a respeito dessa importante narrativa que o Senhor disse, mas eu queria destacar também o verso 22, que diz: e aconteceu que o mendigo morreu. Agora observem o que diz o restante do verso: e foi levado pelos anjos. Um fato que aconteceu, né? Pelos anjos, é o que Jesus disse, para o seio de Abraão. Então, anjos não carregam pessoas para os túmulos, mas carregam para o paraíso, que era o seio de Abraão naquela época, né? E também podemos ler um texto que está ligado a esse verso 22, que está em Hebreus, capítulo 12, verso 23, que diz: a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E os adventistas, eles querem ensinar as pessoas dizendo que isso aqui é como se fosse uma fábula. Mas Jesus nunca contou fábulas, ele contou parábolas e narrativas bíblicas. E tanto as narrativas como as parábolas traziam verdades espirituais. Então, está aqui explicado para o nosso irmão esta narrativa de Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Portanto, narrativa bíblica, verdadeira, fato que acontece com as pessoas que morrem. Quem tem Jesus vai para o paraíso, e quem não tem, Jesus vai para o Hades, é um lugar de sofrimento. Amém. Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem, tem nada. Não tem nada. Amém. Nosso programa está chegando ao seu final. Lembrando
que hoje às 19h30 nós temos continuidade do nosso curso Apologético, curso de preparação de obreiros. Você é o nosso convidado para estar aqui conosco, então venha você com a sua família, traga um amigo para você ser ensinado pela palavra de Deus, amém? Nosso programa será reprisado às 19 horas e à 1 hora da manhã. Deus abençoe muito seu dia, que Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus. Alguns nomes pedindo oração aqui: José Ferreira e família, Alane e família, Maria das Graças, Helena, Ilke Severino, Pastor Osvaldo, Pastor Ademário, Daniela, Roseli, Ivonete, Jéssica, Tiago, Lourdes Rinaldi, Sandra, Caio, Walter, Dioclésio e família. Vamos orar com o pastor Edson Miranda. Pai Celestial, estamos terminando este programa e agora queremos orar, interceder, pedir pelas pessoas que nos ligaram. São pessoas que estão precisando de um milagre, pessoas que estão sofrendo, enfermas, desempregadas, e elas creem, têm fé que Tu és poderoso para dar uma solução definitiva. E como igreja, como corpo de Cristo, nós clamamos, Senhor, atende os pedidos nesta manhã. Atende, Senhor, conforme a Tua vontade, que Tu possas estar realizando milagres, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo.